Graça e paz, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, todo louvor. Estamos aqui para partilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Palavra essa que tem transformado a nossa vida, tem nos alimentado nesses dias de tanta adversidade. A palavra do Senhor é suficiente, ela produz vida, ela traz para nós refrigério, graça em abundância. Nesta hora eu quero compartilhar mais uma vez o texto que está em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz: E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. Este, irmãos, é o nosso Salvador Jesus Cristo, a obra de Cristo em nossa vida, a nossa reconciliação com Deus. Meus amados, é necessário reconhecermos essa obra em nossas vidas. Por isso, o Senhor confiou um ministério a Jesus Cristo, o ministério da reconciliação. Jesus, ele viu o nosso estado. Estávamos, como diz aqui o texto, ele diz aqui no verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus viu o nosso estado de pecaminosidade. O apóstolo Paulo também, ele recita, dá ênfase a esta realidade espiritual do homem, aqui na carta também aos Efésios, no capítulo 2, ele diz, no verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No verso 5, também ele trata desta realidade quando diz assim, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então esta é a obra que Deus realiza em nossa vida. Cristo nos propicia a reconciliação com o nosso Deus e Pai eterno. Ele fez essa intervenção em nossa vida, pois estávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Lá em Romanos, no capítulo 5, também o versículo de número 8, o Senhor vê o nosso estado de vida espiritual. Estávamos afastados da presença do Senhor e diz que ele resolveu nos amar. Veja o que é que a palavra nos afirma.
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é preciso, irmãos, reconhecermos esse estado, quem nós éramos antes da intervenção de Cristo em nossas vidas. Estávamos totalmente afastados da presença de Deus. Por nossas obras, por nossos méritos, por nossas forças, não tínhamos condições de retornarmos ao Pai. Mas o Senhor, Ele nos amou e se entregou ali na cruz do Calvário para dar sua própria vida em favor da nossa vida. Esta é uma obra exclusiva de Cristo em nossa vida, a reconciliação, é reintegrar o homem criatura ao Deus Criador. E agora passarmos a termos o direito, de uma filiação, de sermos considerados filhos de Deus, como diz lá no Evangelho de João, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, Cristo, nosso reconciliador, aquele que nos religa ao Pai eterno e consuma a ação salvífica em nossas vidas. Veja aqui no versículo número 20, diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus amados, que obra maravilhosa! Quando cada um de nós, que somos alcançados por esta graça, nos percebemos, realmente nos vemos o estado que nos encontrávamos antes de Cristo. A situação espiritual de homem decaído, de homem condenado à morte eterna, mas através do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Hoje nós temos essa porta, nós temos esse caminho, nós temos essa possibilidade de voltarmos à presença do nosso Deus. Lugar este que o homem jamais poderia ter deixado, mas por conta das nossas transgressões, por conta da nossa opção pelo pecado, nós fomos separados de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Esta é a obra que Cristo realiza em nossas vidas. Nos reconciliar, nos trazer de volta à presença do nosso Deus e nos selar para o dia de Cristo Jesus. Aquele dia em que o Senhor, Ele voltará para buscar os remidos, aqueles que aceitaram a mensagem da cruz. Cruz esta, segundo o texto diz aqui, que Jesus suportou. Aqui no verso 20 ele diz: que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue restaurador, purificador, que João declara lá na sua epístola, na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue derramado ali na cruz do Calvário por o nosso Salvador é suficiente para remissão, para perdão dos nossos pecados. Então, que obra maravilhosa, irmãos, o Senhor realiza em nossas vidas. E aqui diz a palavra que nós estávamos nessa condição por conta das nossas obras malignas. Veja o que é que a parte B do versículo 1, do versículo 21 diz: Éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Estávamos dominados, né, pelo pecado. Né? O pecado, andávamos correndo, né, atrás do pecado. Mas em Cristo agora deixamos essa vida de pecaminosidade para trás. E agora corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então Jesus, ele realiza, meu amado, esta obra de salvação. Lá no livro de Atos diz, no capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Então Jesus é responsável por esta obra em nossas vidas. E nós louvamos a Deus. Nós reconhecemos que sem a intervenção do nosso Senhor e Salvador Jesus, não poderíamos voltar de maneira nenhuma para os braços do Pai. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E hoje nós temos esta oportunidade de representar o Senhor aqui enquanto vivermos. E a palavra diz que agora adotamos um novo estilo de vida em Cristo. Não andamos mais atrás do pecado, mas corremos com perseverança através dessa nova fé. Desprezamos aquele viver maligno e agora buscamos uma vida de santidade. Veja o que é que a palavra do Senhor nos diz nos versículos de 9 a 12 de Colossenses 1. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então nós agora somos munidos, né, desse conhecimento de Deus. Jesus diz outrora, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso agora nós não andamos mais atrás do pecado, nós andamos atrás de uma santidade em Cristo, atrás de um viver moldado pela presença de Cristo e a ação da sua palavra em nossas vidas. Veja o que o autor sagrado diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Agora nos tornamos, irmãos, co-herdeiro da graça de Deus. Já não somos mais filhos das trevas, mas agora sim, filhos da luz. Porque aquele que anda com Cristo, ele não ama mais o pecado. Aquele que anda com Cristo, ele aspira, né, uma vida similar
a do seu Senhor. E esse é o grande desafio, irmãos, para aquele que foi reconciliado por Cristo a Deus. Não vive mais do seu modo, não vive mais da sua maneira de pensar, mas vive parecido, com o exemplo de vida do seu mestre. Agora experimentando, a partilha, experimentando o amor, experimentando, a graça salvadora de Cristo. Não tem mais lugar no nosso coração, nos nossos pensamentos, para obras malignas, para obras que denigrem, a imagem daquele que devemos assim representar aqui na terra, o nosso Senhor. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, para testemunharmos do seu poder e da sua graça. Então ele nos libertou, irmãos. Por isso agora nós somos livres. Lá no Evangelho de João, o Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora nós temos, como igreja do Senhor, esta liberdade em Cristo. Ele nos transportou desse reino, desse império, de trevas, para o reino do seu amor. E agora nós o servimos, nós o glorificamos, nós vivemos agora para servir ao Senhor. Por isso, a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor. Então, cultivemos, pois, em nossa vida, nesse novo estilo de viver, as marcas do amor de Cristo, que se importou com cada um de nós e continua se importando com cada um que confia na sua palavra, que confia nas suas promessas. Que Deus, pois, nos ajude a andar conforme o que Cristo nos ensinou e nos determinou através da sua palavra. Que Deus, pois, possa nos dar esta capacidade de sempre estarmos na posição de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, nesta hora, nós te celebramos, ó Deus, porque entendemos que a nossa vida está atrelada ao Senhor e não tem posição melhor de estar do que servindo ao Senhor com alegria, colocando a nossa vida, ó Deus, como vaso de honra, como vaso de louvor, para que teu nome, ó Deus, a cada dia seja conhecido entre as nações. E que a igreja do Senhor que está sobre a face da terra possa representar, possa anunciar, o Evangelho de Cristo, ó Deus. O Evangelho que transformou a minha vida, transformou a sua vida e pode transformar a vida do mais vil pecador. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê esta sabedoria, que o Senhor nos dê essa capacitação. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, em nome de Jesus.